Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física do Enem 2025. Uma questão sobre circuitos, eletrodinâmica, uma questão bem legal. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Considere um equipamento de resistência elétrica RC que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Ou seja, vamos imaginar que a tensão apropriada para RC seja de 100 volts. Eu tenho uma fonte de 120 volts, 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção, RP, de potência adequada, se faz necessária. A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são. Meus queridos, nós temos na letra A e na letra B associações em paralelo. C, D e E me trazem associações em série. Uma associação é feita em paralelo quando os resistores estão entre os mesmos nós, que são intersecções de 3 ou mais fios, onde a corrente elétrica pode se dividir ou se unir. Por exemplo, a gente sabe que esse tracinho maior é o polo positivo do gerador e esse tracinho menor é o polo negativo do gerador. A corrente elétrica, no sentido convencional, sai do polo positivo e retorna ao negativo. Ao realizar esse movimento, ela vai chegar neste nó daqui, em que nós temos 3 tracinhos representados, né? Encontro de 3 tracinhos, e então a corrente elétrica se divide. Uma corrente vem aqui para baixo e outra corrente aqui para a direita. Essas correntes se juntam no nó de baixo e terminam o caminho do circuito. E assim você fica repetindo o caminho, né? Que é justamente a ideia de um circuito elétrico. Galerinha, tem um detalhe. Na associação em paralelo, os elementos estão entre os mesmos nós. Quer dizer, então, que a diferença de potencial de um nó para o outro é sempre a mesma. Então, a DDP de RP seria igual a DDP de RC. E, nesse caso, o resistor de proteção não faria a sua função, que é justamente fazer com que RC receba a sua DDP adequada. Em paralelo, eu não consigo pegar frações dessa DDP para cada elemento, porque todos os elementos possuem a mesma DDP. Isso me faz descartar a letra A e também a letra B. Temos então possíveis C, D e E, associações em série. Agora vamos pensar um pouquinho mais. Temos aqui a associação, representei ali RP, que é o resistor de proteção, e RC, que seria o resistor original. Nós sabemos que a fonte de tensão ela é 120% da DDP necessária para o resistor RC. 120% é 1,2. Então eu representei isso aqui no próprio circuito. Nós sabemos que RP terá uma DDP chamada de DDP-P. DDP-P parece quase um trava-língua, né? E RC vai ter uma diferença de potencial, uma DDP-UC.
Tranquilinho? Em termos de corrente elétrica, a corrente sai do polo positivo, volta ao polo negativo. É importante perceber que RP e RC são percorridos pela mesma corrente elétrica, característica de uma associação em série. Você concorda matematicamente que a DDP total dessa fonte vai ser a mesma coisa que a DDP de UP mais a DDP UC? Faz sentido, né? Em série, a DDP total é a soma das DDPs parciais. Tranquilinho? Vamos lá. A DDP total é 1.2 DDP do resistor C. Então, 1.2 UC é igual a UP mais UC. Jogando esse nosso querido UC para a esquerda, nós teríamos que UP é a mesma coisa que 1.2 UC menos UC, ou seja, 0.2 UC. A DDP de P é 0,2 ADDP de C, 20% ADDP de C. Segundo passo, nós sabemos que a corrente elétrica em série é uma característica constante. A corrente de P é, então, a corrente de C. E pela primeira lei de Ohm, corrente elétrica é a mesma coisa que a diferença de potencial dividida pela resistência elétrica. Vamos partir dessa igualdade? A corrente P é igual à corrente C. Como corrente é U sobre R, então a DDP P dividida pela resistência P é a mesma coisa que a DDP C dividida pela resistência C. Qual é a relação matemática da tensão em P e a tensão em C? A tensão em P é 0,2 a tensão em C. Podemos eliminar a tensão C dos dois lados da equação, então teríamos 0,2 sobre RP é igual a 1 sobre RC. Fazendo meios pelos extremos, descobrimos que RP é a mesma coisa que 0,2 RC. Então a nossa resposta está na letra E. Meus queridos, até a próxima questão.